Se tem uma coisa que todo mundo sabe sobre Zezé de Camargo, além do talento para a música sertaneja, é que ele nunca escondeu sua fé. Mas o que ninguém esperava era que essa crença se tornasse o centro de uma polêmica ao vivo, em rede nacional. Naquela noite, tudo parecia um simples bate-papo descontraído no programa do Ratinho. Risadas, histórias engraçadas e lembranças da carreira. Até que, de repente, uma única frase mudou completamente o rumo da entrevista. O que começou como uma conversa amistosa logo se transformou em um momento constrangedor. Ratinho, com seu jeito irreverente e sem papas na língua, não gostou do que ouviu. O que ele fez em seguida pegou não só Zezé de surpresa, mas também toda a plateia e os milhões de telespectadores que assistiam de casa. E o que aconteceu depois? Bom, ninguém poderia prever. Mas uma coisa é certa, quando tudo parecia perdido, um milagre aconteceu. E foi aí que tudo mudou. O programa seguia como de costume, com a energia vibrante que sempre marcou as entrevistas de Ratinho. Zezé de Camargo, à vontade no sofá, relembrava histórias da carreira, a parceria com o irmão Luciano e os desafios que enfrentou ao longo dos anos. A conversa ia bem, recheada de momentos engraçados e algumas provocações leves, até que o apresentador fez uma pergunta que parecia inofensiva. Zezé, depois de tanto tempo na estrada, qual você diria que foi o maior segredo do seu sucesso? O cantor pensou por um instante, sorriu e respondeu com sinceridade. Olha, Ratinho, claro que tem muito trabalho, dedicação, noite sem dormir. Mas eu não posso negar que a fé foi essencial. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria chegado até aqui. O estúdio ficou em silêncio por um segundo. Ratinho arqueou a sobrancelha e soltou uma risada debochada. Ah, Zezé, então foi Deus que fez você vender milhões de discos? Não foi talento, não? Ele provocou, enquanto a plateia ria junto. Zezé tentou manter a calma, mas percebeu que o clima havia mudado. Claro que o talento e o esforço contam, Ratinho, mas sem Deus nada disso faria sentido. Eu passei por muita coisa difícil, problemas de saúde, desafios na carreira, e minha fé sempre me sustentou. O apresentador não deixou barato. E sei, mas engraçado, né? Deus ajuda alguns e outros nem tanto. Tem cantor aí que reza a vida toda e não sai do barzinho. Como é que explica isso? A plateia explodiu em risadas. Zezé, apesar de visivelmente desconfortável, respirou fundo. Eu não estou aqui para convencer ninguém, Ratinho. Só estou falando da minha experiência. Mas Ratinho continuou, agora em um tom mais ácido. Ah, Zezé, isso é papo de artista que quer emocionar o povo. No final das contas, é trabalho duro e as conexões certas que fazem alguém crescer. Deus não assina contrato de gravadora, não, meu amigo. O riso da plateia se misturou com um burburinho. Zezé olhou ao redor, percebendo que a situação havia saído do controle. Ele poderia revidar, entrar em uma discussão, mas algo dentro dele dizia para não fazer isso. Apenas sorriu de leve e respondeu. Cada um acredita no que quiser, Ratinho. Eu sei no que acredito, e isso me basta. O apresentador deu de ombros, mudou rapidamente de assunto e seguiu com a entrevista. Mas a polêmica já estava criada. O que ninguém sabia era que essa história estava longe de acabar, e que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O clima no estúdio havia mudado. O que começou como uma entrevista descontraída agora se transformava em um espetáculo constrangedor. Ratinho, conhecido por seu jeito irreverente, parecia decidido a descredibilizar a fala de Zezé sobre fé, e a plateia, influenciada pelo tom do apresentador, acompanhava com risadas. Vamos combinar, Zezé, continuou Ratinho, inclinando-se para a frente. Se Deus ajudasse tanto assim, todo cantor sertanejo que reza antes do show estaria fazendo sucesso. Mas não é assim que funciona, né? A plateia gargalhava, enquanto as câmeras captavam a expressão séria de Zezé de Camargo. Ele respirou fundo, claramente desconfortável, mas sem perder a compostura. Ratinho, eu respeito sua opinião, mas não posso negar minha vivência. Já passei por momentos em que tudo parecia perdido. Problemas de saúde, dificuldades na carreira. E foi a fé que me manteve de pé. Ratinho balançou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo absurdo. Mas então quer dizer que foi Deus que te salvou quando teve aquele problema na voz? E os médicos, Zezé? Eles não contam? A provocação era direta, e a plateia acompanhava a troca de palavras com atenção. Algumas pessoas começaram a notar que aquilo já não parecia mais uma simples brincadeira. O tom estava ficando pesado. Os médicos são instrumentos, Ratinho, e respondeu Zezé, mantendo a calma. Mas se não fosse Deus, talvez eu não tivesse encontrado os profissionais certos, nem tivesse forças para continuar. O apresentador soltou um riso forçado e olhou para a plateia, como se pedisse aprovação. Ah, então Deus é empresário de artista agora?
Ele escolhe quem sobe e quem desce. Olha, vou te falar, se Deus tá ajudando tanto assim, devia dar uma força para aquela dupla nova que foi no meu programa mês passado. Porque os coitados estão cantando por um prato de comida. Mais risadas. Agora algumas vinham de forma hesitante. O público começava a perceber que Ratinho estava insistindo demais no assunto, enquanto Zezé permanecia tranquilo, sem ceder às provocações. O cantor sorriu de canto e disse: Ratinho, eu não estou aqui para debater teologia, só estou contando minha história. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que a fé não é algo que se impõe. Ou você sente ou não sente. A plateia ficou em silêncio por um instante. Ratinho cruzou os braços e mudou de assunto, encerrando abruptamente aquela discussão. Mas o estrago já estava feito. O programa seguiria normalmente com brincadeiras e quadros engraçados, mas aquele momento ficaria marcado. E mais do que isso, o que aconteceu depois daquela noite mostraria que por mais que tentem desacreditar a fé de alguém, existem coisas que vão além do entendimento humano. A história estava longe de acabar. O destino ainda tinha uma surpresa reservada. Naquela noite, o programa do Ratinho terminou como qualquer outro. O apresentador fez suas brincadeiras de encerramento, a plateia aplaudiu e as câmeras foram desligadas. Mas, do lado de fora da TV, uma tempestade já estava se formando. Assim que o episódio foi ao ar, as redes sociais explodiram. O nome de Zezé de Camargo e Ratinho rapidamente entrou nos trending topics do Twitter, dividindo opiniões. Diamante Azul Pequeno Equipe 1. Os defensores de Zezé. Fãs e admiradores do cantor ficaram indignados com o que viram. Para eles, Ratinho havia sido grosseiro e desrespeitoso, ridicularizando a fé de alguém que apenas compartilhou sua experiência de vida. Comentários como: silhueta de cabeça de pessoa falando, o Zezé estava falando de algo importante para ele e foi completamente ridicularizado ao vivo. Isso não é jornalismo, é humilhação. Silhueta de cabeça de pessoa falando, independente da sua crença, é preciso respeitar a fé dos outros. Zezé deu um show de paciência e educação. Muitos fãs começaram a levantar a hashtag #RespeitaZezé, pedindo que o apresentador se retratasse. Diamante Azul Pequeno Equipe 2. Os apoiadores de Ratinho. Por outro lado, houve quem defendesse Ratinho, alegando que o apresentador apenas expressou sua opinião e que artistas realmente exageram ao falar de religião na mídia. Silhueta de cabeça de pessoa falando, o Ratinho só falou a verdade. O sucesso vem do trabalho, não de oração. Silhueta de cabeça de pessoa falando, se não quer ser questionado, não fale de religião na TV. Simples assim. Diamante Azul Pequeno, a mídia entra no jogo. Sites de fofoca rapidamente começaram a publicar manchetes sensacionalistas. Alto-falante, Ratinho humilha Zezé de Camargo em rede nacional. Alto-falante, climão no programa do Ratinho. Zezé fica sem resposta após piada sobre Deus. Programas de TV e rádios também entraram na onda, debatendo se Ratinho passou dos limites ou se Zezé deveria ter evitado o assunto. Diamante Azul Pequeno, a resposta de Zezé. Enquanto a polêmica se espalhava, Zezé de Camargo escolheu não alimentar a discussão. No Instagram, ele postou apenas uma mensagem curta e direta. Lista: minha fé não depende da opinião de ninguém. Deus sempre esteve comigo. A postagem recebeu milhões de curtidas e comentários de apoio. Para muitos, essa resposta foi um tapa de luva, mostrando que Zezé não precisava de escândalos para reafirmar suas crenças. Mas o que ninguém esperava era que essa história estava prestes a dar uma reviravolta inesperada. Algo aconteceria nos próximos dias que faria até mesmo Ratinho repensar suas palavras. Enquanto a polêmica ainda fervia nas redes sociais, algo completamente inesperado aconteceu. Ratinho, que havia debochado da fé de Zezé de Camargo em rede nacional, recebeu uma notícia que mudaria sua visão sobre tudo aquilo. Seu neto, um garoto de apenas 10 anos, estava enfrentando um problema de saúde há meses. Era uma condição rara e progressiva, e os médicos já haviam tentado diversos tratamentos sem sucesso. A família do apresentador, apesar de discreta sobre o assunto, estava angustiada e sem muitas esperanças. Naquela semana, enquanto o debate sobre Zezé e a fé tomava conta da internet, Ratinho recebeu uma ligação urgente de sua nora. O menino que estava internado havia tido uma melhora repentina, algo que os médicos não conseguiam explicar. Os exames mostravam uma recuperação acima do esperado, contrariando todas as previsões médicas. A notícia pegou Ratinho de surpresa. Ele sempre foi um homem pragmático, acreditando no esforço e na ciência acima de tudo. Mas agora, diante do inexplicável, ele se viu sem palavras. No mesmo dia, ao voltar para casa, sentou-se sozinho em seu escritório, refletindo.
A entrevista com Zezé de Camargo passou como um filme em sua cabeça. As palavras do cantor ecoavam em sua mente. Eu sei no que acredito, e isso me basta. Pela primeira vez, Ratinho sentiu um incômodo real. Será que ele tinha sido injusto com Zezé? Será que havia algo que ele simplesmente não conseguia compreender? Enquanto isso, a notícia do milagre na família do apresentador começou a circular entre seus amigos mais próximos. Alguns que já tinham fé disseram que aquilo era um sinal. Outros, mais céticos como ele, apenas chamaram de coincidência. Mas, no fundo, Ratinho sentia que algo maior estava acontecendo. Naquela noite, sem câmeras, sem plateia e sem microfones, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Fechou os olhos e pela primeira vez em anos fez uma oração. O destino havia lhe dado uma segunda chance. E ele sabia exatamente o que precisava fazer a seguir. Nos dias seguintes, a recuperação do neto de Ratinho continuou a surpreender médicos e familiares. A melhora parecia irreal, quase milagrosa. A condição rara que havia levado os médicos a darem um diagnóstico tão sombrio agora estava sendo desafiada por algo que ninguém soubera explicar. Ratinho começou a refletir profundamente sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas, especialmente sobre a entrevista com Zezé de Camargo. Ele percebeu que em sua vida sempre valorizou as coisas tangíveis, as que podiam ser vistas, explicadas e comprovadas. Mas agora, diante do inexplicável, começou a questionar se havia mais para a vida do que simplesmente aquilo que se pode tocar ou medir. Algo dentro dele começou a mudar, e uma sensação de arrependimento o tomou ao lembrar das palavras de Zezé sobre a fé. Foi então que, em uma reunião com sua equipe, Ratinho tomou uma decisão que chocaria a todos. Ele decidiu convidar Zezé de Camargo de volta ao seu programa, não para continuar a discussão sobre fé, mas para se retratar publicamente. Queria que todos soubessem que estava arrependido pela forma como tratou o cantor e a sua crença. Era uma mudança radical para alguém como Ratinho, conhecido por sua postura direta e sem filtros, mas ele sentia que precisava fazer isso. Não apenas para Zezé, mas também para si mesmo. Ele sabia que precisava entender melhor aquilo que não compreendia, e acreditava que um pedido de desculpas seria o primeiro passo. A produção do programa foi rápida em organizar tudo. Ratinho preparou um roteiro para a entrevista, mas em vez de seguir os padrões habituais, ele queria fazer algo mais genuíno. Não haveria piadas ou ironias, ele apenas queria conversar de coração aberto. Quando o dia chegou, Zezé foi recebido com um sorriso sincero e um abraço caloroso. Ele estranhou a mudança de clima, mas percebeu imediatamente que havia algo diferente no apresentador. Ratinho, em sua forma típica de ser direto, começou. Zezé, você não tem ideia do quanto esse programa e essa conversa são importantes para mim. Eu te humilhei na última vez que você esteve aqui, e queria pedir desculpas publicamente. Disse Ratinho com sinceridade, fazendo uma pausa. Eu me senti compelido a fazer isso não porque é o certo, mas porque é o que eu realmente sinto. Zezé olhou nos olhos de Ratinho, absorvendo as palavras. Ele sabia que o apresentador não era alguém que se rendia facilmente, então aquele pedido de desculpa significava mais do que palavras vazias. Sem hesitar, Zezé respondeu. Ratinho, o que aconteceu naquele dia não me feriu. Eu sei que você é um homem de opinião forte, e entendo que às vezes, o que a gente acredita pode ser desafiado. O importante é saber que, apesar das diferenças, o respeito mútuo sempre deve prevalecer. Ratinho sorriu, tocado pela resposta calma e ponderada de Zezé. É isso que aprendi, Zezé. O respeito. Eu estava errado. E algo mudou dentro de mim desde aquele dia. Algo que não dá para explicar, mas estou começando a entender o que você disse sobre fé. A conversa seguiu mais suave e ao longo da entrevista, Ratinho parecia genuinamente interessado em ouvir as experiências de Zezé, sem as ironias de antes. O cantor falou sobre como a fé sempre o guiou não apenas em momentos de sucesso, mas também nos tempos difíceis. Explicou como a crença não é uma garantia de sucesso, mas sim uma força que o ajuda a superar obstáculos. Ao final da entrevista, Ratinho, com um rosto mais sereno e reflexivo, se despediu de Zezé com um abraço caloroso e uma mensagem sincera. A vida tem suas formas misteriosas de ensinar a gente. Eu não sabia o que era, até agora. Obrigado, Zezé. E quem sabe eu esteja começando a ver as coisas de outra forma. Zezé sorriu e, como sempre, respondeu com humildade. Fico feliz de ver você aberto para isso, Ratinho. Às vezes, a mudança começa quando a gente menos espera. A plateia, que acompanhou o reencontro com uma energia diferente, aplaudiu. O programa se encerrou com uma mensagem de reflexão sobre respeito, fé e a capacidade de mudar, mesmo quando a vida nos desafia de formas inesperadas. Mas, para Ratinho, o maior aprendizado ainda estava por vir.
Após a entrevista de reconciliação com Zezé, Ratinho não apenas sentiu um alívio imediato, mas também algo mais profundo e duradouro. A cada dia que passava, ele refletia sobre a conversa que tivera com o cantor e o que sua experiência e fé realmente significavam. O milagre da recuperação de seu neto continuava a ser um mistério para a medicina, mas para Ratinho, se tornará um símbolo de algo que ele nunca antes havia considerado: a possibilidade de algo maior que a lógica humana. Nas semanas seguintes, ele se afastou um pouco do seu ritmo frenético de trabalho. Começou a se interessar por histórias de pessoas que, assim como Zezé, enfrentaram adversidades com fé, e descobriu relatos de milagres e superações que o tocavam de maneira pessoal. Ele passou a ver o mundo com outros olhos, buscando a espiritualidade de uma maneira que nunca imaginara. Não para ser religioso, mas para entender melhor a força que une as pessoas, as situações e as vontades inexplicáveis que cruzam nossos caminhos. Ratinho começou a se encontrar em momentos de oração, não mais por obrigação, mas por um desejo genuíno de conexão. Ele percebeu que, assim como em sua carreira, a vida estava cheia de desafios que exigiam paciência, humildade e muitas vezes fé. O pragmatismo que sempre o definirá dava lugar a uma nova maneira de ver o mundo, onde ele não se importava mais em ter todas as respostas, mas sim em aceitar que, às vezes, o simples fato de acreditar poderia transformar a realidade. A mudança foi visível não apenas em suas atitudes pessoais, mas também em seu trabalho. Em entrevistas futuras, Ratinho passou a abordar temas espirituais com mais respeito e curiosidade, sem as piadas ácidas de antes. Ele compartilhava, agora de uma maneira genuína, como o milagre de seu neto e a conversa com Zezé de Camargo haviam impactado sua visão de vida. Sua postura mudou também dentro do programa. Mais inclusivo e sensível, ele começou a convidar não apenas figuras públicas e artistas, mas também pessoas que haviam superado grandes dificuldades com a força da fé. As pautas do programa passaram a ter uma pegada mais humana, com relatos emocionantes de superação e recuperação. Ratinho, o homem conhecido por ser irreverente e sem rodeios, agora se via em um papel que jamais imaginara, como alguém que inspira reflexão e compreensão sobre o que é realmente importante. Ele não apenas respeitava a fé dos outros, mas, de alguma forma, começou a viver um pouco dela em sua própria vida. O momento de reconciliação com Zezé foi apenas o começo de uma jornada transformadora, onde Ratinho não só mudou sua perspectiva sobre fé, mas também encontrou, dentro de si, uma nova forma de ser. E de alguma forma a história de Zezé, a oração pelo neto e a magia do inexplicável se tornaram uma prova viva de que, às vezes, as maiores mudanças vêm de onde menos esperamos, do coração. E se você está gostando dessa história de superação e transformação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Aqui buscamos sempre trazer reflexões, experiências e momentos que tocam a alma. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que possa inspirar você a ver o mundo de uma forma diferente. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado, fé e mudança. Nos vemos no próximo vídeo. Pessoa com as mãos postas faíscas.